Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre desapego, mas é sempre importante lembrar que você sempre terá apego a alguma coisa. Porém, é importante avaliar algumas coisas que você não consegue desapegar e que podem estar te fazendo muito mal. Eu sou Reinaldo Júnior e para fazer esse vídeo aqui sobre desapego, eu comecei a refletir sobre a minha vida em vários aspectos nos quais eu fui me desapegando até fazer esse vídeo aqui. Não foi uma questão de dias nem meses, mas uma autoobservação durante alguns anos na minha vida. Mas o fato é que quanto mais clareza eu fui obtendo sobre mim mesmo, eu comecei a entender coisas que não faziam mais sentido eu guardar, coisas que não faziam mais sentido eu manter na minha posse. Então, nos primeiros aspectos do desapego, o que eu observei é que eu tinha um guarda-roupa abarrotado de tranqueiras, coisas que eu nunca utilizei e coisas que eu guardava para manter ali uma lembrança da época da escola, uma lembrança da minha infância, coisas que eu tinha necessidade de acumular ali para relembrar coisas. E eu comecei a entender que isso não fazia sentido nenhum, eu reter aquelas coisas. E eu falei, para que isso aqui está ocupando um espaço? E é engraçado que esse espaço, ele parece ser físico, mas na realidade, quando a gente libera essa energia guardada, porque tudo gera uma energia, quando a gente libera essa energia guardada, a gente como se tivesse um acesso a outros espaços dentro de nós que antes não estavam tão visíveis, tão presentes na nossa vida. Mas a gente começa a observar que a gente vai guardando coisas que não fazem sentido na nossa cabeça e nos espaços físicos, por consequência de não conseguirmos desapegar de ideias, de coisas que a gente vai alimentando durante a nossa vida. Eu fiz uma limpa no guarda-roupa, limpei tudo, tirei todas as tranqueiras, joguei coisas que não faziam mais sentido fora, doei muitas roupas e isso foi um alívio tão grande, me fez tão bem liberar essa energia, porque tudo gera uma energia e uma energia guardada, acumulada, sem utilização, ela é uma energia que está estagnada. E a energia ela precisa circular, ela precisa de movimento. Então todas as vezes que a gente se coloca em movimento na vida, as coisas começam a fluir com uma maior facilidade. E também com mais prazer e alegria. E todas as vezes que a gente acumula uma energia e deixa uma energia arquivada, guardada, sem uma necessidade específica, isso vai gerando ali coisas que vão acumulando. E chega uma hora que fica insuportável você olhar para aquelas coisas e não entender como resolver os problemas, porque você acumulou muitas coisas. E as coisas vão sendo bem devagarzinho, né? A gente vai fazendo bem devagarzinho os acúmulos até chegar um momento que explode de uma vez. É importante fazer um exercício de desapego constante para observarmos aquelas coisas que não fazem mais sentido, porque nós vamos mudando ao longo da nossa vida. Nós vamos modificando os nossos pensamentos. Eu vou dar até um exemplo bem bobo que eu achava que os sucrilhos, pelos comerciais, sucrilhos Kellogg's, que gerava energia, que era uma coisa que dava uma energia absurda. Então eu me alimentava com aqueles cereais ali que não tem propriedades, digamos assim, energéticas, mas tem açúcar pra caramba. E eu acreditava que aquilo me gerava energia, que aquilo me dava disposição. Até o momento que eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, comecei a pesquisar, faculdade e tudo mais, né? Nos estudos também no dia a dia. E eu vi que aquilo ali era puro açúcar. E não fazia sentido eu me alimentar mais com aquilo. E aí eu troquei, comecei a me alimentar no café da manhã com outros tipos de alimentos. Então, você quando começa a entender determinadas coisas na sua vida, você começa a desapegar daquelas coisas antigas que não fazem mais sentido. Só que tem um grande problema. Tem coisas que ficam bem no nosso oculto, que ficam bem guardadas, armazenadas. E a gente não consegue se libertar disso. Só quando a gente toma consciência
de que essa energia acumulada, que está lá parada, que você não tinha consciência dela e você começou a observar isso e isso começou a fazer sentido, é que você toma a decisão de liberar todas essas coisas. E a gente não se apega apenas em bens materiais, mas a gente também se apega em ideias, a gente se apega em conceitos, a gente se apega em pessoas, a gente se apega em trabalhos que não fazem sentido, a gente se apega em muitas coisas. A questão é, o que é importante nesse momento eu ter um apego, porque a gente precisa ter uma estrutura para a nossa vida, o que é importante nesse momento e o que eu posso desapegar que não faz mais sentido para o meu novo eu, essa nova pessoa que está aqui. Porque à mesma medida que eu estou fazendo esse vídeo, lá na frente existem coisas que eu vou me desapegar, que eu estou apegado nesse momento. Então é um exercício constante. É você observar coisas que são importantes nesse momento e coisas que não são mais importantes nesse momento. E lá na frente isso vai acontecer novamente. É um exercício constante de auto-observação. Quando a gente para de se auto-observar, a gente começa a se apegar em coisas que não fazem sentido. Às vezes um relacionamento que terminou e a pessoa não consegue se libertar disso. Não existe mais o amor entre duas pessoas. Às vezes é aquele apego que uma pessoa tem pela outra, mas que a outra não corresponde. E isso faz mal. Você se apegar em uma coisa que não existe em abundância, uma coisa que é escassa. Quando você se apega nesses sentimentos e nessas coisas que acontecem, você sofre muito. E o exercício do desapego é justamente liberar energias que não fazem mais sentido. Porque somente quando você libera energias que estão paradas, você coloca ela em circulação e você faz acontecer coisas diferentes em sua vida. Você abre portas para que outras coisas cheguem até você. Porque você está apegado a uma ideia, a um conceito, a alguma pessoa. Então, é um exercício de auto-observação o desapego. Porque existem ideias que não fazem mais sentido eu me apegar a elas. Então eu mudo as minhas ideias. Existem pessoas que não fazem mais sentido na nova pessoa que eu sou hoje. Então eu desapego de pessoas também. E isso é uma coisa natural. É uma coisa que você vai percebendo que faz sentido. Porque aquela pessoa que se relacionou com aquelas pessoas de infância, hoje não existe mais. Então eu entendo por que eu não tenho mais as mesmas amizades. Eu entendo isso. Mas tem amizades que existem até hoje. Porém, no mesmo ponto que pode acontecer de mudarmos as nossas direções, então eu tenho que estar pronto e preparado para desapegar a qualquer momento de relacionamentos, pessoas, ideias, conceitos que não fazem mais sentido para a nova versão que se apresenta de mim mesmo. A partir do momento que você decide evoluir na sua vida, construir coisas novas, criar outras possibilidades, você vai ter que desapegar de muitas coisas. Em momentos eu preciso me apegar a algumas coisas, em outros momentos eu preciso desapegar. E o que está me fazendo tão mal que eu não consigo soltar? É aí que mora a nossa transformação. Tanto o apego quanto o desapego são vias importantes para o nosso desenvolvimento. Não dá para dizer que você tem que ser desapegado de tudo, porque isso é uma coisa que eu comecei a observar e pensar, será que eu tenho que desapegar de tudo então? Será que eu não tenho que me importar com nada? E isso não é a verdade. Mas você tem que se importar com as coisas importantes. E isso é uma avaliação que você tem que fazer na sua própria vida. O que é importante para você nesse momento? E o que você acha que é importante e está te fazendo mal e que te faria muito bem você desapegar. Esse exercício de observação sobre você mesmo, sobre as coisas que fazem sentido na sua vida, de verdade, é o exercício mais poderoso que existe. E é a partir desse exercício de autoobservação que você começa a entender que aquilo que não faz sentido mais você deve liberar.
você deve desapegar. Esse é o vídeo de hoje. Espero aí que tenha contribuído de alguma maneira, né? Esse meu aprendizado. Nós somos uma transformação constante e é impossível uma energia ficar parada. E um bom conselho que eu daria é: comece olhando o seu guarda-roupa. Uma roupa com mais de um ano sem uso, ela realmente está parada e essa energia não vai agregar nada. Se você tem coisas que você não utiliza mais e que é possível vendê-las, por que não vender? Se tem coisas que é possível doar, por que não doar? É isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Se você curtiu, se você gostou, deixe um comentário abaixo. Deixe seu like também, isso ajuda a chegar a mais pessoas esse conteúdo. E também compartilhe aí com aquela pessoa que você sabe que pode fazer a diferença na vida dela. Até a próxima e fui!